Está começando o programa mais irreverente da sua Rádio Oeste. No ar, Papo Cabeça. Muito bem, começando mais uma edição especial do Papo Cabeça aqui, rapaz, esportivo. Nessa série aí especial, né, que estamos fazendo em virtude do ar que se respira, do clima que se respira da Copa do Mundo. Aproveitando aqui para cumprimentar o nosso querido convidado aqui da Rádio Oeste, Pablo Brandão. Ô Maurino, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui de novo para a gente discutir aí sobre essa Copa do Mundo. É isso aí. E neste programa especial a gente vai analisar aqui o primeiro adversário do Brasil. A gente já falou a respeito da lista de convocados aqui da Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira como um todo. E a partir de agora vamos analisar aqui os adversários da primeira fase aqui do grupo A. Grupo do Brasil, né? Que o Brasil encabeça aqui. E o primeiro adversário dessa primeira fase na Copa do Mundo é exatamente a Croácia, rapaz. A Croácia que divulgou a lista dos seus convidados há alguns dias atrás, né? Inclusive com a participação, né, com a presença de dois brasileiros, inclusive um aqui da nossa região de Itabuna, rapaz, o Sami. A gente vai falar um pouco mais, não é isso aí, Pablo? E a gente vai tentar fazer uma análise aqui, uma abordagem tática, técnica, um pouco aqui de como joga, na verdade, a seleção croata. Pablo, vamos lá, a lista de convocados pra gente começar essa análise aí. Muito bem, olha só, primeiro aqui no gol, a gente tem o Pletkova, ele que joga no Rostov da Rússia. Um goleiro um tanto quanto conhecido, né, já participou da Copa do Mundo em 2006, por exemplo. A gente tem o Daniel Subasic, que pertence ao Mônaco da França. O Zelenica, que é do Dinamo de Zagreb. Esses foram os goleiros, né, da lista de convocados do técnico Niko Kovac. Os defensores, né, na zaga, a gente tem o Sirna, que é do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, companheiro do nosso glorioso Bernard. A gente tem o Lovren, que é do Southampton, da Inglaterra. O Korluka, que é do Lokomotiv Moscou, da Rússia. A gente tem o Schindefeld, que pertence ao Panathinaikos, ou joga no Panathinaikos da Grécia. A gente tem o Pranit, que é do Panathinaikos também. O Strinic, que é do Dnipro de... Olha, esse time aqui é complicado, rapaz. Ele joga lá na Ucrânia. É o Dnipropetrovsk. Rapaz. A gente tem o Vida, que é do Dinamo de Kiev, da Ucrânia também. O Vrsaljko, que é o do Genoa, da Itália. E o Bubinic, que é da Udinese, também da Itália. No meio campo, talvez seja aqui as peças em que constituem os jogadores mais importantes. Não é isso aí, Pablo? A gente tem o Modric, né, que é do Real Madrid. A gente tem o Rakitic, que joga lá no Sevilha, né, da Espanha. O Kranica, que é do Queen's Park Rangers, né, time da segunda divisão. Foi rebaixado, né, na temporada retrasada. Time da segunda divisão da Inglaterra, né, o ex-clube do Júlio César. A gente tem o Vugojevic, que é do Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O Perisic, rapaz, esse é um pouco mais famoso, né, assim como o Modric e o Rakitic, que joga lá no Wolfsburg, da Alemanha. O Kovacic, né, joga na Inter de Milão, da Itália. O Badeli, que é também da Alemanha, né, do Hamburgo. A gente tem o Ilicevic, companheiro de time aqui do Badelic, né, também do Hamburgo. O Brozovic, que é do Dinamo de Zagreb, da Croácia. O Mosinic, que é do Rijeka. O Pasalic, que é do Hajduk Split. E o Sami, né, que é o itabunense aqui, o baiano, que faz parte aqui da lista de convocados da Croácia, né? O Sami joga no Getafe da Espanha. No ataque a gente tem, né, aqui talvez um dos mais famosos também desse time, o Mario Mandzukic, do Bayern de Munique, da Alemanha. O Olic, do Wolfsburg. O Eduardo da Silva, o brasileiro, o segundo brasileiro, né, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Nikita Jelavic, que é do Hull City. Hull City, vice-campeão agora da Copa da Inglaterra, né? Perdeu o título para o Arsenal. O Rebic, da Fiorentina, da Itália. E o Dujikop, que é do Dinamo de Zagreb, né? Então esses foram os jogadores de nomes complicados, né, Pablo? Que compõem a lista da seleção da Croácia. Pablo, como é que você vê, assim, de um modo geral, essa equipe da Croácia analisando a partir da lista de convocados? Como é que vê? Uma equipe que pode, de repente, dar um certo trabalho ao Brasil dentro de campo? A primeira dificuldade começa pela pronúncia, né? A gente já percebeu aqui. Verdade. Realmente os nomes são
complicados, várias consoantes seguidas. Mas esse time, essa convocação foi bem coerente com a seleção que jogou as eliminatórias da Copa, que terminou em novembro do ano passado, e vinha disputando os amistosos também, né? Lá eles chamavam só 2 goleiros, que já era esse Pletikosa e o Subasic, né? Subasic, isso. Esses 2. Até porque também é a Croácia, né? Não tem aquela seleção, vários jogadores para poder mudar muito. Então foi bem coerente sim essa lista. É uma seleção desse Niko Kovac, né? É o Niko Kovac. Niko Kovac. Ele muda o time de acordo com o adversário, né? Até porque como ele sabe que a seleção dele é menor, né, que as outras, é menos potencial que seu adversário às vezes. Então ele muda de acordo ali, por exemplo, no jogo contra a Islândia, né, que foi a da repescagem. A Croácia chegou à Copa pela repescagem das eliminatórias. Ele já foi um time um pouco mais pra frente, né, um pouco mais ofensivo, com 4-4-2, em vez do... quando ele enfrentou, por exemplo, a Bélgica, né? Contra a Bélgica, ele já recuou mais, foi praticamente ali um 3-5-2, ou praticamente um 3-6-1, com 6 meio de campo, com os alas. Aí o time é mais ou menos assim, né? Ele vai se adaptar, e contra o Brasil, então, vai aguardar o Brasil vir pra conseguir alguma coisa ali no contra-ataque, porque sabe a diferença de time. Você falou a respeito dessa questão tática aí da Croácia. E agora a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais histórica, né, com relação à Croácia, que envolve também uma questão, Pablo, geográfica, política, né, porque a gente sabe que a Croácia foi uma república que se tornou independente, né, da antiga Iugoslávia. E um fator muito interessante aqui, você ouvinte da Rádio ESC, essa questão política, geográfica é muito interessante para fazer uma abordagem futebolística a respeito da seleção da Croácia, né? A gente sabe que a Iugoslávia como país, né, atualmente não existe mais, mas já foi um país, né, composto por algumas regiões que se tornaram independentes, e a Croácia era uma delas. E uma das curiosidades é que em 91, exatamente quando surge a Croácia como república, né, como nação, foi o ano em que ela se desvinculou da antiga Iugoslávia. A gente percebe, ou pelo menos deu para perceber com o passar dos anos, principalmente na Euro de 96 e na Copa do Mundo de 98, que eu lembro muito bem, aquele time da Croácia realmente foi o melhor time, né, da história recente aí do futebol croata. E a gente pôde observar, Pablo, principalmente na Copa do Mundo, né, com o 3º lugar conquistado pela Croácia, que a Croácia, na verdade, era quem compunha aquele futebol de qualidade, aquele futebol de toque de bola da antiga Iugoslávia. Um exemplo eu vou dar. Quando a Rússia era a antiga União Soviética, ela era muito forte no basquete, assim também como no futebol, né? Deu algum trabalho, mas sobretudo no basquete, a antiga União Soviética, ela tinha uma força muito grande, né? Porque pegava aquelas regiões todas ali, isso, então vários países, né? Então a possibilidade de se fazer um time forte era muito grande. Quando os países, né, se tornaram independentes da União Soviética, quando a União Soviética acabou, se pôde observar que a Lituânia, na verdade, era o grande forte daquela União Soviética, né? Que se mostrou aí uma grande força no basquete mundial, né? Se tornando campeão mundial por várias vezes. E da mesma forma isso aconteceu no futebol. Por exemplo, time Estrela Vermelha, que pertencia à antiga Iugoslávia, né? Era o time lá da cidade de Belgrado, que era a capital da antiga Iugoslávia. Esse time ele foi campeão europeu em 91, em cima do Olympique de Marseille, e logo mais, quando disputou o Mundial ou Intercontinental, um jogo contra o Colo-Colo em 91, esse time ele foi campeão por 3-0. Então era um time bom, era um time que tinha alguns jogadores da Croácia, né, consequentemente, anos após, né, em 98, na Euro de 96 e na Copa do Mundo de 98, como, por exemplo, o Pruznek, o Boban. Eu lembro bem porque aquela seleção da Croácia de 98 era uma seleção muito boa. Então, a importância da gente fazer essa abordagem, essa breve abordagem histórica aqui, era para mostrar que esse futebol de toque de bola, esse futebol de qualidade, né, da região ali dos Balcãs, era, na verdade, composto por esses jogadores da região que hoje pertence à Croácia, ou que hoje é a Croácia, na verdade. E naquela Copa de 98, aquele time da Croácia era muito bom, né? Tanto que, não à toa, a gente teve o artilheiro da Copa de 98, que foi o Davo Šuker, né? Que jogou no Real Madrid, foi companheiro de Roberto Carlos no Real Madrid, e ele fazendo 6 gols, ele mostrou a força daquele futebol de qualidade, né? De toque de bola.
Aí a gente pode falar de alguns jogadores, o Pruzinek, o próprio Boban, que era o capitão daquele time, o Azanovic, que era muito bom de bola, o Jarni, que era um lateral esquerdo que fez gol, inclusive em cima da Alemanha, né, quando a Croácia despachou a Alemanha nas oitavas por 3-0. Então pode ser observada, porque você falou dessa questão tática, que o técnico Niko Kovac, ele muda de acordo com o adversário. No jogo contra a Bélgica, não foi isso? Você disse que o esquema usado foi o 3-5-2. E esse foi o esquema utilizado em 98 pela seleção da Croácia, né? Era um 3-5-2, mas que na verdade os alas avançavam muito. E como era uma seleção que tinha bons meias, né? O Azanovic por um lado, e o Boban, né, que era o cérebro, o jogador mais cerebral daquele time, era um time que jogava muito pra frente. Eles, até mesmo os croatas, consideram aquela seleção histórica, né, da Copa de 98 lá na França como a melhor seleção de todos os tempos, né, na história recente da Croácia, né? E alguns deles, ou a maioria deles, acreditam que tão cedo a Croácia não fará, ou pelo menos não terá uma geração daquela, né, tão boa, um time tão bom quanto aquele de 98. Foi uma seleção que caiu no grupo da Argentina, né? Exatamente. Conseguiu ali se classificar em segundo, né? A Argentina sempre passou em primeiro, mas realmente só também por causa da Argentina. Pelos outros adversários, a Croácia venceu sem problemas. Foi o Japão e a Jamaica, eu tava com a lista aqui. Japão e a Jamaica completavam um grupo ali na primeira fase desse time histórico. E você falou da Iugoslávia, eu pesquisando, né, outros dias aí, né, sempre vendo sobre a Copa do Mundo, eu vi um time interessante que tinha a Iugoslávia mesmo. Chegava, né, às semifinais, era um... Exatamente. E tanto Pablo, que o que eu tô falando aqui tem um certo fundamento, que após a separação da Croácia da Iugoslávia, a Iugoslávia ela perdeu força. Se eu não me engano, acho que ela disputou a Copa de 98 ou 2002, não me lembro bem, mas ela passou a se tornar uma seleção de menor expressividade, né, nos torneios mundiais e europeus também. E enquanto que a Croácia, ela nesse fantástico desempenho da Copa de 98, ela foi uma seleção de realmente muito destaque. Ela perdeu um pouco de força nos anos seguintes, né, nas Copas seguintes. 2002 eu não lembro se ela participou, mas em 2006 ela enfrentou o Brasil, né, com um time bem mais fraco, né? Mas aí eu acho que entra a questão também, Pablo, da própria população da Croácia, né? Porque é muito difícil um futebol, uma geração ser renovada, né, com o passar dos anos, com uma população tão pequena. São 4 milhões. 4 milhões é muito maior que Salvador. Exatamente. Muitas cidades aqui do Brasil, algumas capitais, têm mais do que 4 milhões e meio de habitantes. Então, eu acho que pelas dificuldades geográficas, né, enfrentadas pela Croácia, eu acho que foi um feito até muito louvável ela ter feito, né, esse feito na Copa de 98. Agora, desse time aqui da Croácia, quais jogadores, Pablo, você destacaria aqui para os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Oeste como jogadores em que o Brasil deve ter uma preocupação extra? Sim, tem o Modric, né? O Luka Modric, que eu acho que ele é assim, né? O pensante ali no meio de campo, né? Vai ser o que dá mais problema, mais habilidoso. A gente vê ele no Real Madrid aí. O Wallet também, né? Do Wolfsburg. Canhoto, né? Chuta bem. Canhoto atacante, que também pode dar um problema ali, é complicado. O Mandzukic não joga, né? Vai cumprir suspensão. Exatamente. Cumprir suspensão já é um problema a menos. Sorte do Brasil. Aí você falou que ele era talvez um dos principais jogadores, realmente ele e o Modric ali, que, né, dividem esse posto aí do principal nome da equipe. Aquele Rakitic, né? Também do Sevilha. Sevilha. Vem se destacando. Esse é Pjanic ou Pjanic? Do Panathinaikos. Isso. Ele inclusive deu uma entrevista outro dia falando que vai sim dar um trabalho pro Brasil, que não vai ter moleza não, que o time tá, né, interessado, tá disputando. E aí pode dar um problema pro Brasil sim, esses nomes, né, na frente. Aí claro que tem na defesa, né, que é ali o Sirna de vez em quando faz uns gols, né, sobe pro ataque em escanteio, falta, ele faz um gol. O Korluka também, né, tem ali seus... Exatamente. São zagueiros que tem uma certa propensão, né, a fazer gols de cabeça, em bola parada. Nesses 11 titulares, né, provavelmente titulares, a gente citou vários aqui, eu citei vários, então não é uma seleção muito fraca, né, uma seleção que vai disputar essa segunda vaga. Creio que o Brasil passa em primeiro, na minha opinião, passa em primeiro, mas vai dificultar um pouquinho pro México ali também. O México tem que ficar de olho. Perguntei a você de alguns jogadores. O Modric, ele tem desempenhado um papel muito importante no Real Madrid, e parte do sucesso do Real, né, ou da melhora do futebol do Real,
isso se deve muito à atuação do Modric, né? Que quando o Real Madrid começou a acertar aquele meio campo, principalmente com o Modric e o Xabi Alonso, né? Que encabeçam uma dupla de volantes ali do Real. Quando o Modric começou a ter boas atuações, juntamente com o Xabi Alonso, o time do Real Madrid passou a ter realmente uma melhora, né, no seu futebol, principalmente nesse setor, no meio campo. O Rakitic, eu acho ele também bom de bola, ele é um pouco mais lento, né? Um jogador de um pouco mais lentidão, não é um jogador de tanta velocidade. O Modric não tem esse perfil de jogador de velocidade, é mais de toque de bola. E o Rakitic, algumas semanas atrás, acho que já tem mais de alguns meses, mas o jogo entre o Sevilha e o Real Madrid pela Liga Espanhola, né? E jogo em que o Real Madrid perdeu, e parte dessa derrota aí do Real Madrid para o time do Sevilha se deu exatamente a grande atuação do Rakitic, rapaz. O que esse cara jogou, eu assisti esse jogo todo, ele deu passe para os 2 gols, né? E o segundo passe, na verdade, para o segundo gol, foi assim uma jogada espetacular. Ele recebeu a bola de costas, né, para o gol, assim, mais ou menos na faixa do meio campo, e ele deu um chapéu no Pepe de calcanhar, né? Com a bola quicando, ele conseguiu dar um chapéu de calcanhar, pegou a bola e lançou o atacante do Sevilha, que é um colombiano, chama, se não me engano, Baca, uma coisa assim, e decretando aí a vitória do Sevilha em cima do Real, uma vitória de virada, né, em cima do Real Madrid. Então é um jogador realmente que tem qualidade, né, ele e o Sevilha, né, que recentemente conquistou a Euroliga, né, em Turim, na Itália, jogo no estádio do Juventus, lá da Itália, derrotando a equipe do Benfica de Portugal na final da Euroliga, né? Então é um jogador realmente muito importante na composição desse time aqui. Os jogadores, né, que vêm do futebol espanhol, que estão no futebol espanhol, realmente estão com destaque maior nessa temporada. A gente vê a força desse campeonato, o campeão da Liga, né, da Liga Europa, né? É verdade. E também os finalistas aí, Real Madrid e Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O futebol espanhol está bem forte desde a Eurocopa, na verdade, da Espanha em 2008, né? Um pouco antes ali já foi o futebol espanhol crescendo desse jeito. Pela primeira vez, né, na final da Champions, a gente tem 2 times, né, da mesma cidade, né? Que é o Real Madrid e o Atlético de Madrid. São rivais ali, os chamados rivais locais, né? Fazendo o famoso derby. Enfim, o Olic, né, que a gente falou, um jogador que inclusive jogou no Bayern de Munique, né, algumas temporadas atrás, um jogador canhoto, de velocidade, né, chuta bem, uma das características fortes, né, que esse jogador possui é exatamente o chute de média e longa distância. O Mandzukic, que você falou, né, não vai jogar porque ele tomou o cartão vermelho, né, na última partida, né, oficial da FIFA, então ele tem que cumprir essa partida aí obrigatoriamente, né? Tem que ficar de fora. E é um time que realmente pode dar algum trabalho. A gente observa aqui, Pablo, que alguns jogadores aqui, ou pelo menos a maioria dos jogadores, olha só, jogam na Itália. A gente tem pelo menos 3 aqui na posição de defesa, atuando na Europa, né? A gente tem o Lovren, né? O zagueiro que a gente falou no início, do Southampton. A gente tem o próprio Bubinic, que é da Udinese lá na Itália. A gente vai para o meio campo, tem o Kovacic, que joga na Inter de Milão, o Milan Badeli, são nomes complicados, né, rapaz, que joga no Hamburgo, o Ilicevic, que joga no Hamburgo também. Então, assim, a característica, eu acho que a grande característica dessa Copa vai ser o equilíbrio. Venho falando isso há algum tempo. Se você pegar as seleções, né, participantes da Copa do Mundo, a grande maioria, ela vai ter pelo menos 2 ou 3 caras que atuam, ou mais até, que atuam nos principais campeonatos europeus, né? No inglês, no espanhol, no italiano. Isso é um processo, né, de globalização que já vem há algum tempo. E coisa que você não via há 15, 20 anos atrás, por exemplo, um jogador africano ser destaque no campeonato inglês, né, ou no campeonato italiano, como a gente vê hoje, né, da forma constante que a gente vê hoje. Então, se você pegar cada uma dessas seleções aí, vai ter pelo menos 2 ou 3 caras realmente bons de bola. E eu acho que isso vai ser um fator que vai contribuir muito para a questão do equilíbrio dentro de campo nessa Copa do Mundo aí. Analisando essa seleção da Croácia aqui, Pablo, como é que você acha que ela vai entrar nessa estreia aí da Copa do Mundo, né, no primeiro jogo contra o Brasil?
Obviamente que o Niko Kovac, ele não vai, né, se abrir tanto, não vai abrir tanto o time, ele vai respeitar o Brasil, ele tem que fazer isso, afinal de contas é o anfitrião, joga com o apoio da torcida, joga em casa, mas eu tenho visto algumas declarações, né, dos próprios jogadores e do próprio técnico, né, com uma confiança muito elevada, né, falando que a seleção da Croácia, ela se renovou, né, nesses últimos anos aí, trazendo jogadores de qualidade, né. Como é que você acha que a Croácia vai se armar para enfrentar o Brasil nesse primeiro jogo? Maurinho, eu acho desse mesmo, vai esperar o Brasil, não tem nem o que fazer muito, né, não pode, a Croácia não pode querer chegar e fazer logo um resultado em cima do Brasil, né, vai ali esperar mesmo o Brasil vir e tentar o contra-ataque, isso é o que a Croácia vai tentar com o jogo de velocidade que você falou, né, que é o próprio Rakitic. Ele talvez seja aí o homem mais usado para tentar esse contra-ataque contra o Brasil, porque não é muita opção, né? Contra o Brasil, contra a seleção assim, dessas seleções grandes, ele realmente tem que aceitar sua modéstia, né, e tentar ali só pegar um resultado no contra-ataque. Como os outros adversários também não são fáceis para a Croácia, o México e o Camarões, se não fossem adversários um pouco mais fracos, até o empate com o Brasil estaria ótimo, né? Se eles conseguissem um empate, com certeza comemorariam bastante. Eu já ia te perguntar a respeito dos outros adversários, México e Camarões. Você já disse que o Brasil tem tudo aí para passar em primeiro lugar no grupo. A quem você atribuiria aí a conquista da segunda vaga nesse grupo aí? Você acha que a Croácia de repente ela pode ter alguma facilidade, o México sai na frente, o Camarões, quem que você vê aí? Você acha que a Croácia joga de igual para igual perante o México e Camarões? Acho que vai complicar sim, mas o México, eu acho que o México passa, até porque eles inclusive lá estão até sonhando com uma Copa muito boa, com final, até título, alguns mexicanos estão arriscando. A equipe do México também, né? É uma equipe muito encaixada ali, tá? É uma equipe boa, fez um campeonato bom lá na CONCACAF. E então acho que vai dar o México mesmo, mas infelizmente, porque eu acho que a Croácia deveria haver mais jogos da Croácia, mas pegou um grupo com Brasil e México. Então acho que essas duas equipes passam. Já o Camarões não é mais aquele mesmo Camarões de 2002, né? Que chegou lá na fase de eliminação, né? E eu acho que vai amargar esse último lugar, o Camarões, até com o Eto'o aí, né? Eto'o já, né? Não mais naquela velha e boa fase, né? Isso, não tá mais daquele jeito. Agora eu acho que a Croácia, a depender do jogo que ela fizer contra o Brasil, eu acho que se de repente pintar um empate aí, Pablo, a questão da confiança é fundamental, né? Acho que eles ganham uma certa confiança para encarar até de repente assim com uma certa superioridade o México e o Camarões, porque eu acho que talvez o principal destaque, né, que é o que vem se falando muito aí nos debates esportivos em relação ao primeiro jogo, é a questão do Brasil saber controlar a ansiedade e o nervosismo, né? O jogo de estreia, enfim, as atenções, o mundo vai estar voltado para esse jogo, né? O mundo todo vai parar para assistir esse jogo aí, né? Como para assistir o jogo de abertura de qualquer Copa do Mundo, sempre foi assim. Né? Então acho que a ansiedade e o nervosismo com certeza vão ser elementos aí marcantes desse primeiro jogo. Se o Brasil souber controlar, ótimo, né? Mas a Croácia, eu acredito que se de repente pintar um empate aí, que não é possível não, eu acho que eu vejo essa seleção, Pablo, da Croácia, uma seleção não tão boa, muito longe daquela seleção histórica de 1998, né, na Copa da França. Eu acho essa seleção atual muito longe daquela seleção, mas ao mesmo tempo muito à frente, né, muito acima em termos de qualidade das seleções dos times passados que disputaram as Copas passadas, principalmente 2006. Aquele time de 2006 realmente já se sabia que o Brasil não teria dificuldade nenhuma, tanto que venceu fácil na primeira fase, né, naquela Copa de 2006 na Alemanha, mas aquele time de 2006 eu vejo muito inferior a esse time de 2014, principalmente aqui pelo elenco que compõe, né? A gente tem o Sami, né, no ataque, e com certeza é um nome já garantido, né, na lista final aí. Eu tenho acompanhado alguns jogos do Getafe, inclusive assisti o jogo recente, antes já agora na reta final do Campeonato Espanhol, entre Barcelona e Getafe. O Sami foi muito bem, rapaz. Ele teve algumas jogadas ali que ele caiu em cima do Mascherano. Mascherano não achou nada não em cima do Sami. É um jogador realmente de muita qualidade aqui de Itabuna, né? Orgulho para Itabuna, para Bahia, ter um jogador, né, aqui da região disputando uma Copa do Mundo. Então eu vejo essa seleção da Croácia muito boa. O próprio Mario Mandzukic, né, que é o centroavante desse time aqui, que atua no Bayern de Munique, eu acho ele um jogador
jogador de muita qualidade, né? Um jogador que tem recurso, ele é um bom cabeceador, é um jogador que tem uma presença ali na pequena área muito grande, né? Ele sabe finalizar, né? Não é nenhum craque de bola, né? Mas também não é nenhum perna de pau, um jogador de qualidade, né? Não à toa tá talvez num dos principais times da Europa hoje, que é o Bayern de Munique, né? Eu vejo ele como um jogador de muita qualidade. O Olite já teve, né, seus momentos melhores, né? Mas é um jogador experiente também. Se eu não me engano, ele já está com 30 para 31 anos, né? Ele que se transferiu recentemente para o Wolfsburg da Alemanha, né? O ex-time do Diego, né? Diego Ribas, que está no Atlético de Madrid. E a gente tem também aqui nesse setor de meio campo aqui, Pablo, o Perisic. Eu assisti um jogo do Wolfsburg no campeonato alemão, sempre tenho assistido aos campeonatos europeus aí, mundo afora. E o Perisic é outro jogador de muita qualidade. Ele inclusive protagonizou uma cena já agora na reta final do alemão, em que numa mesma jogada, não sei se você viu, mas num chute ele conseguiu em um chute só acertar as 3 traves. Ele acertou a trave direita, depois o travessão e a trave esquerda em um mesmo lance. De repente, se você quiser procurar aí, querida ouvinte, né, que está nos ouvindo neste momento, vai lá no YouTube e procura esse lance lá do Perisic, né? Um chute, foram 3 bolas na trave no mesmo chute. Então é um time assim que eu vejo, como eu falei antes, né, um time um pouco abaixo, né, em termos de qualidade do que aquele time de 98. Realmente aquele time de 98 era muito bom de bola. Infelizmente naquele jogo fantástico, né, contra os donos da casa, né, em 98, contra a França, né, caiu na semifinal. O time chegou a fazer 1-0, mas tomou a virada, com 2 gols do Thuram. E, inclusive, Pablo, tem uma curiosidade muito grande nesse jogo aí. O Thuram, na seleção francesa, nunca foi de fazer muitos gols. E os únicos 2 gols da carreira do Thuram na seleção francesa, vestindo a camisa da França, foi exatamente esses 2 gols contra a Croácia. Gols fundamentais, né? Gols que fundamentais. A vaga na final para a França vencer o Brasil, golear o Brasil e ser campeão pela primeira vez. O time da França perdia de 1-0, né? Com gol do Suca, inclusive, mas tomou a virada, né? Acabou tomando a virada. Logo em seguida fez o gol de empate, né? E um pouco antes do final do jogo, o Thuram fez o segundo gol dele. E realmente os 2 únicos gols da carreira do Thuram. Então foi uma infelicidade, né, para o time da Croácia. E a Croácia nesse jogo contra a França, ela já vinha de uma goleada por 3-0 sobre a Alemanha. Exatamente. Né? Vinha então com muita confiança, muita empolgação para vencer aí os donos da casa, que, né, não conseguiram. E foram pro 3º lugar, né? Se ganhou da Holanda. Enfrentou a Holanda no 3º lugar e o 2-1 tinha tomado da França, aplicou na Holanda 2-1, conquistou o 3º lugar. Realmente, você pensa, Croácia, 3º lugar em uma Copa do Mundo, é uma coisa mesmo exclusiva aí de 98. Né? É um feito histórico. E a gente falou um pouco da questão política, né? Alguns jogadores daquele time da Croácia, eu vou destacar 2, o Prusinec. Eu era fã do Prusinec, era um jogador muito talentoso, né? Um excelente meio campo. Só que na Copa do Mundo de 98 o técnico meio que barrou ele em alguns jogos. Ele tinha um temperamento um pouco forte e tal, mas era muito bom de bola, né? Era um jogador assim, estilo alemãozão, assim, brancão, loirão, mas era realmente muito bom de bola. E o próprio Boban que jogou algum tempo também na Itália, né? Era um jogador extremamente cerebral. Esses 2 jogadores, o Boban e o Prusinec inclusive foi campeão daquele time, né, o Estrela Vermelha, né? Ele foi campeão europeu, inclusive até marcou gol na final contra o Olympique de Marseille em 91, né? O time Estrela Vermelha que pertencia à antiga Iugoslávia, né? E ele também jogou pela seleção iugoslávia, inclusive ele foi o único jogador que atuou nessas 2 seleções, né? A antiga Iugoslávia e posteriormente a Croácia, fazendo gols, né? Nesses 2 times daí. Um time já, uma seleção já extinta, né? De um país extinto, que não existe mais, e consequentemente, né, depois fazendo aí um gol pela seleção da Croácia, né? Então ele entrou aí nos anais da história, né, do futebol croata por esse feito. Então eu acho que ficou bem analisado aqui, ou pelo menos a gente tentou fazer uma análise aqui um pouco mais abordando alguns aspectos aqui desse time da Croácia, né?
que será o primeiro adversário do Brasil nessa Copa do Mundo, né? 12 de junho, não é isso, Pablo? Isso, 12 de junho lá na Arena Corinthians, ou Itaquerão, né? 17 horas, né? O horário do jogo. Isso, às 17 horas. 17 horas. O horário, inclusive, gerou uma discussão, né, há pouco tempo, que como eu posso dizer, uma organização dos jogadores, né, tipo um sindicato, vamos dizer assim, que eles têm, né, de união da classe. Então, inclusive, brigando aí por alguns jogos que vão ser 1h da tarde, por exemplo, que realmente é um horário no Brasil, né? Por mais que seja inverno, mas inverno no Brasil, dependendo do local. Principalmente aqui no Nordeste, né? Isso. Aí estão tentando brigar por isso aí. Por exemplo, Colômbia e Grécia jogam 1h da tarde em Minas Gerais. Aí o Brasil os jogos do Brasil são mais tarde, né? Vai estar marcado para 5 horas mesmo. Agora, curioso que tá havendo, né, algumas reclamações nesse sentido, mas a gente teve a Copa de 94, eu lembro bem, naquela Copa eu tinha 9 anos, eu lembro bem mesmo daquela Copa ali. E a gente teve naquela Copa de 94 ali, né, a grande maioria dos jogos, né, realmente foram assim, em horários quentíssimos, né? 1h lá no horário local, né, nos Estados Unidos, e assim, jogos absurdamente em condições assim, quase que desumanas, né? A própria final Brasil-Itália, né, os jogadores chegaram na hora, quando terminou o tempo normal, né, os 90, posteriormente a prorrogação, quando foram para os pênaltis, era visível a condição desgastante das duas equipes, né, tanto da Itália quanto do Brasil. Então, eu não sei até que ponto, de repente, é pertinente ou não esse tipo de reclamação, né? Porque a gente teve já Copas, não é a primeira vez que isso acontece, né? 94, tô dando um exemplo aqui, a grande maioria dos jogos, né? Se você for até procurar esses jogos, né? Até mesmo no YouTube e tal, você pode observar que realmente foram jogos com temperaturas altíssimas, né? Passando aí tranquilamente da faixa dos 40 graus, né? É muito complicado. E se lá nos Estados Unidos, que é um clima temperado, né? Já foi assim. Imagina o Brasil aí, tropical. Agora, nos Estados Unidos, a Copa foi no mês de junho, né? 1 de junho a 1 de julho. É uma época de... Sendo verão lá, né? Isso, inverno aqui. Verão, exatamente o que eu ia falar. É uma época de verão lá. Aqui, pelo menos, é inverno, mas é um clima tropical. A quentura vai, com certeza, o calor vai ser demais. Como é que vai ser isso aí? Agora já tá muito próximo, né? Pra mudar alguma coisa. Não. Eles têm que acertar 3 jogos por dia, né? Em média, nessa primeira fase. Alguns dias tem 2. Exatamente. Mas 3 jogos por dia é a média. E aí realmente tem os horários que são ruins. A gente podia até pensar, né? Se eles, né? Será que não daria pra colocar 4 horas, outro 7, outro 10, né? Que é o horário de jogo aqui no Brasil. De repente até 6 horas, né? O Brasil, se eu não me engano, o jogo contra o México é o segundo jogo, né? Se eu não me engano, acho que vai ser às 16 horas, né? Isso, às 16 horas no Castelão. No Castelão, né? Fortaleza. Lá no Ceará, rapaz. O próprio jogo, a gente tá falando da Copa de 94 aqui, Brasil e Estados Unidos, né? Contra os donos da casa pelas oitavas, né? Os Estados Unidos conseguiu chegar pelas oitavas. Rapaz, eu lembro bem, né? Teve aquele famoso lance da cotovelada do Leonardo, né? O jogador puxando a camisa, ele desvirou e deu uma cotovelada que acabou fraturando um osso facial lá do jogador dos Estados Unidos. E foi um jogo, assim, com uma temperatura altíssima, né? Altíssima. A maioria dos jogos sendo realizado em Los Angeles, né? Na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. E a Califórnia é um estado quentíssimo, né? Uma zona perto ali de alguns desertos e tudo mais. É por isso que eu tô falando. A gente tem o caso também, o exemplo, né? Outro exemplo, o México em 86, né? E uma grande parte dos jogos aconteceram, né? Na verdade, nesse horário aí, um período de muito calor, na verdade, né? O próprio Brasil e França, né? O jogo que o Brasil foi eliminado. A gente teve aquele jogo do Maradona, né? Contra a Inglaterra também, um sol escaldante. Então, eu não sei até que ponto cabe, de repente, agora, né, já perto, uma reclamação nesse sentido, né, em virtude do calor e tudo mais. Um jogo, por exemplo, aqui, acabei de encontrar aqui, Alemanha e Portugal jogam na Fonte Nova. Esse aí. À 1 da tarde, em Salvador. O sol de Salvador, à 1 da tarde, já pensou? Muito bem, eu acho que por aqui fecha, né, esse debate. Só lembrando uma coisa, a seleção da Croácia, acho que eu vi em algum lugar, Pablo, não sei se você tem essa confirmação, ela vai ficar aqui na Bahia, né? No litoral, pelo menos a preparação vai ser aqui em Mata de São João. Eu vi uma coisa nesse sentido aqui, me parece que
Acho que sim, a cidade da Bahia. Três seleções vão ficar na Bahia, né? Alemanha, lá em Cabralha, distrito de Porto Seguro. Exato. A Suíça também, em Porto Seguro, né? E, se eu não me engano, é a Croácia, sim, que vai ficar aqui. Realmente, acho que é a Mata de São João. A Mata de São João, uma cidade aqui, né? Um pouquinho depois de Salvador, né? Lá pro litoral norte, enfim. Eu acho que é até interessante para... algumas seleções têm preferido ficar aqui no Nordeste. Eu acho que até por essa questão da aclimatação, né? A adaptação ao clima, né? Realmente eu acho que isso vai ser um fator positivo, né? Para essas seleções. Eu acho que se a Croácia, de repente, ela conseguir ter esse equilíbrio emocional, né? Não deixar que a pressão extracampo, né? Atrapalhe e os jogadores conseguirem manter essa tranquilidade dentro de campo. Olha, eu não sei não, Pablo, mas eu acho que a Croácia ela pode complicar pro Brasil, de repente até arrancar um empate, não sei, mas o meu palpite para esse jogo aí, se o Brasil não conseguir dentro de campo, né, jogar o seu futebol, né, com toque de bola, que a gente sabe que tem jogadores de qualidade, né, e não conseguir suportar essa pressão, controlar essa ansiedade, esse nervosismo, eu acho que a Croácia pode dar trabalho. Então vamos, né, deixar um alerta para a seleção brasileira, até porque a gente encontra aí opiniões, né, como o México pode dar trabalho, a Croácia pode dar trabalho, então o Brasil vai ficar fora das oitavas, aí não dá. Vamos ver se o Brasil não ser atrapalhado por essa ansiedade. Por exemplo, for uma ansiedade boa, como por exemplo na Copa das Confederações, quase todos os jogos o Brasil fez o gol em 5 minutos. Né, mostrou aquela vontade, um pouco de ansiedade também, mas que não se perdeu com ela, conseguindo fazer esses gols, aproveitando que a outra seleção está desatenta, né? Acontece muito isso. Exatamente. Os times, seleções entram em campo desatentos e o Brasil já entrando daquela maneira conseguia fazer os gols no começo dos jogos, e era muito importante porque aí já a outra seleção, né? O adversário ali já ficava muito abatido com o gol sofrido, então se o Brasil controlar bem essa ansiedade, nesse ponto, fazendo ela ser positiva, repetindo a Copa das Confederações, dá pro Brasil assim, não ser atrapalhado por isso. Então vamos ficar, né, para o Brasil ficar atento, porque daqui a pouco surge alguém também, né? Então, uma opinião, a gente pode falar sobre o Camarões outro dia, de repente aí fala com o Camarões também, tá com a seleção boa e pode tirar o Brasil, aí fica complicado. Vamos ver, eu acho que o México é a principal ameaça pro Brasil. Até pelo histórico entre Brasil e México. A Croácia tem um time bom, tem um futebol bom. Ainda mais na vez de Brasil e México ali como favoritos. As duas vagas do Grupo A. Então, beleza. O Papo Cabeça Especial Copa do Mundo fica por aqui. A gente agradece a sua participação, a sua audiência em estar sintonizado aqui na Rádio ESC. Pablo, um grande abraço. Obrigado por mais uma vez estar presente aqui no Papo Cabeça. Fica à vontade aí para se despedir. Certo, eu que agradeço o convite, sim, de poder falar desse esporte aí. E também gostaria de dar um recado, assim, sobre a gente não confundir as coisas, ou não confundirem as coisas com a gente. Muitas vezes quando se fala em esporte, em futebol hoje, acham que tem a ver com alienação, a Copa do Mundo. Exatamente. Não esquecer os problemas do Brasil, não, né? Vamos tentar separar as coisas. Uma coisa, né? Isso, como até conversei outro dia com um amigo meu, Eli Arruda, a gente falando sobre isso. Gosta de futebol, né? A gente também aqui gosta de futebol, gosta de informar, trabalha com futebol. Quer assistir o jogo, quer se divertir, quer torcer pela seleção brasileira, mas em nenhum momento está esquecendo o Brasil, né? Em nenhum momento tá esquecendo o Brasil, ou tá com o Ronaldo naquilo, né? Nossa, Pelé. Se constrói a Copa com hospitais. Não, a gente tá com a consciência também, com certeza. Então não vamos confundir as coisas. E não é só odeio seleção, odeio futebol, não, né? Vamos diferenciar para que tudo siga tranquilo e manifestar sim, né? Mas não com vandalismo. E lutar pelo Brasil sim, sem confundir as coisas, sem esquecer nada, certo? É isso aí. Então, dado aí o grande recado aí pelo Pablo, a gente fica por aqui e não perca aí os próximos programas especiais sobre esse debate legal aqui, esportivo, sobre a Copa do Mundo. Então a gente agradece mais uma vez a sua audiência, a gente se vê, ou a gente se ouve, ou vocês nos ouvem no próximo programa. Um grande abraço, valeu, você esteve com o Maurino Júnior e aqui com o apoio, aqui os comentários de Pablo Brandão, valeu! Rádio ESC, sintonize essa ideia.